Vamos abrir nossa Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 5. Mateus, capítulo 5, vamos ler os versos 13 a 16. Mateus 5, 13 a 16. Chegou o socorro. Ai, que nem eu, sem óculos também não funciona, né? Que nem eu. Quando eu esqueço o meu também. Diz assim: vocês são o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada no alto de um monte, nem se acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto, mas no lugar adequado, onde ilumina bem todos os que estão na casa. Assim também brilha a luz de vocês diante dos outros, para que vejam as boas obras que vocês fazem e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. Senhor, obrigado. Obrigado, Deus, pela tua palavra. Que o Senhor, ó Deus, nos socorra nessa noite. Venha sobre nós, nos ensinar, ó Deus. Precisamos de Ti, precisamos do Teu poder, precisamos da Tua palavra, precisamos que o Senhor fale conosco. Ó Deus, não permita que as minhas limitações, que as minhas incapacidades, que os meus pensamentos sejam, ó Deus, obstáculo e atrapalhem para que o Teu povo seja alimentado por Ti nessa noite. Fala, Senhor, eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, querido. Temos visto até aqui, eu já nem sei quantos encontros nós já tivemos, eu já perdi a conta, mas temos visto até aqui como o cristão deve ser, quem ele deve ser, qual o caráter que o cristão deve desenvolver. E esse caráter está expresso nas bem-aventuranças. E, como já dissemos, essas bem-aventuranças são para que todos tenham todas. Então, não é para alguns cristãos, é para todos, não é uma classe especial ou superior, privilegiada de cristãos, não. É para todos os cristãos, todos os discípulos de Jesus devem desenvolver esse caráter cristão que é fruto do Espírito, e esse caráter cristão é expresso por todas as bem-aventuranças. Ou não adianta eu dizer que sou manso, não adianta dizer que sou puro de coração, se eu não sou pobre em espírito, se eu não choro, se eu não tenho fome e sede de justiça. Então é necessário que a gente desenvolva todas. Então são todos os crentes com todas as bem-aventuranças. Terminamos essa parte das bem-aventuranças falando qual seria a consequência desse caráter, que é a perseguição por causa da justiça. Então, todo aquele que desenvolver esse caráter cristão, ele vai colher uma perseguição por causa da justiça, porque o nosso mestre foi perseguido. E se nós formos parecidos com ele, nós também seremos perseguidos, mas temos que tomar cuidado para sermos perseguidos pelas mesmas razões. E então, nós vimos o que seria justiça, isso foi falado na semana passada. Então, agora, nós vamos começar a migrar no conteúdo desse discurso, desse sermão, e Jesus está agora transicionando e saindo daquilo que o cristão é e caminhando para aquilo que o cristão deve fazer. A consequência do ser vai ser um fazer. Mas antes de entrar nessa parte mais detalhada do fazer, ele vai nos dar aqui uma declaração de propósito. Uma declaração de propósito. Antes de fazermos, nós sabemos quem somos, e agora nós vamos saber qual é o propósito daquilo que nós vamos fazer. Então, qual é a relação
desse crente que desenvolve essas bem-aventuranças com esse mundo que nós vivemos? Qual é a relação que Deus espera que haja? Porque nós não somos desse mundo. E Jesus afirmou que nós não somos desse mundo, mas Ele nos envia para esse mundo. Então, nós vamos viver nesse mundo. Isso é inescapável. Jesus nos salva, mas não nos arrebata. Nós não somos salvos, nosso coração não é mudado, né? Jesus vem, tira o coração de pedra, coloca um coração de carne, nós nascemos de novo e nós somos arrebatados automaticamente. Não, nós fomos salvos, somos transformados em novas criaturas. Deus está desenvolvendo em nós um novo caráter, porque Ele tem uma expectativa de que nós vivamos nesse mundo dessa maneira. Então, nessa declaração de propósito, é errado nós acharmos que nós devemos fugir do mundo, ou nos ausentar do mundo, ou criarmos bolhas de segurança no mundo, né? Porque a gente olha para esse mundo mal, a gente enxerga a maldade do mundo, o quanto o mundo está caído, o quanto o mundo está longe do propósito de Deus, e a nossa tendência é talvez nos retrair, nos afastar, nos isolar. Isso já aconteceu na história da igreja com os monastérios, né? Ainda existem monastérios hoje, mas houve um tempo em que os cristãos, eles simplesmente se isolaram e criaram comunidades para ficar fora do mundo. Mas o que Jesus está nos dizendo aqui é que não é para fazermos isso. Esse não é o propósito, esse não é o nosso chamado. Biblicamente falando, o crente foi chamado para viver no mundo. Ele foi tirado do mundo e enviado ao mundo. Então, se nós somos humildes de espírito, mansos, misericordiosos, se nós temos fome e sede de justiça, se somos pacificadores, nós justamente podemos viver nesse mundo para cumprir o propósito. Se nós somos aquele crente que é descrito nas bem-aventuranças, nós então podemos ser o sal e a luz desse mundo. Podemos cumprir esse propósito de sermos sal e de sermos luz nesse mundo. Então, nesses versículos, nós somos informados de qual é essa relação que há entre o crente e o mundo. De que maneira essa relação se dá. Mas a primeira coisa que eu queria chamar a atenção é que ele começa as duas afirmativas com vocês. Lembre-se que ele está falando com os seus discípulos, lá no começo do capítulo 5, né, diz, ao ver as multidões, Jesus subiu ao monte, no verso 1. Ele se assentou e os seus discípulos se aproximaram dele. Então, ele passou a ensiná-los. Então, lembre-se, o Sermão do Monte não é algo dito para multidões. O Sermão do Monte é um ensinamento de Cristo para os seus discípulos. E ele está dizendo agora para os seus discípulos, vocês são a luz do mundo, e vocês são o sal da terra. Vocês. É algo que a gente precisa ter muita atenção, porque nós podemos cair no engano de achar que também quem é sal da terra e luz do mundo é um outro alguém. É alguém mais capacitado do que eu, alguém com um chamado diferente do meu, alguém com um destaque, com uma inteligência, ou com uma proeminência, ou com um carisma maior do que o meu. Não. Jesus está falando para os seus discípulos, todos eles. Vocês são o sal da terra. Vocês são a luz do mundo. Então, quando você ler esse versículo, diz assim, Guilherme, você é o sal da terra. Você não vai falar Guilherme, né? Eu vou falar Guilherme, porque o Guilherme sou eu. Mas a Adriana, quando for ler, ela fala assim, Adriana, você é o sal da terra. Laurinete, você é a luz do mundo. Willis, você é o sal da terra. Ele está falando conosco. Ele está olhando para os seus discípulos e dizendo, vocês são o sal da terra. Vocês são a luz do mundo. Ele está trazendo para nós uma responsabilidade. Se você desenvolve essas bem-aventuranças, se você é o meu discípulo e você desenvolve esse caráter que eu espero que você desenvolva, é para isso.
é para que você seja sal e para que você seja luz. Então é um chamado pessoal. Eu escrevi aqui, vós, vocês, tu mesmo. É tu mesmo, que é o sal, que é a luz. Então, partindo para esses elementos, sal e luz, percebam que eles são uma diferenciação. Por quê? Quando ele fala o sal da terra, quando você pensa no sal, pensa numa comunidade que não tinha geladeira, porque nós hoje, quando pensamos no sal, nós pensamos apenas em algo que tempera. Mas você pensa numa comunidade, numa sociedade que não tinha geladeira. Então o sal era muito mais importante do que apenas para dar gosto nas coisas. O sal era o que conservava, eles salgavam a carne, por exemplo, para que ela durasse mais. O sal era um meio de conservação, de preservação. Então, existe uma diferenciação, o sal é completamente diferente da carne. O sal é diferente naquilo que ele vai agir. Da mesma forma que a luz é completamente diferente das trevas. Então, existe aqui uma distinção logo de cara. Quando Deus vai nos dizer qual é o nosso propósito nesse mundo, Ele está falando que nós precisamos ser distintos, diferentes. Porque se o sal for igual à carne, ele não tem papel nenhum. Se o sal ele tem essa sua característica diferente, essa sua característica única, que pode conservar a carne, então ele vai cumprir o seu papel. A luz, se ela tem a sua característica própria de iluminar, ela vai ser diferente das trevas. Então, primeiro aqui ele está falando que nós temos que ter essa diferenciação. O mundo, irmãos, é um lugar caído. O mundo é um lugar onde reina, impera o pecado. Porque ele é vivido por pessoas que são escravas do pecado. Então não podemos esperar do mundo nada diferente disso. Houve um tempo em que as pessoas acharam que a humanidade estava evoluindo. Eu tenho o meu último chefe, né, no trabalho. Ele era um cara muito inteligente. E a gente conversava muito, principalmente sobre o Evangelho, sempre que eu tenho oportunidade, eu falo do Evangelho com quem quer que seja. E ele era um homem muito inteligente. E ele dizia assim: Guilherme, vai chegar um tempo em que nós não vamos precisar de religião nenhuma. O ser humano vai crescer, ele vai aprender, ele vai se desenvolver. Nós somos uma civilização que ainda não alcançou o seu potencial. E houve um tempo que muita gente da humanidade pensava nisso. O século XX foi o século onde as pessoas acharam que agora tudo vai deslanchar. O ser humano está desenvolvendo a tecnologia, o ser humano está conhecendo o universo, o ser humano está crescendo, e aí nós vamos atingir o ápice do potencial humano. Só que no século XX isso foi frustrado, porque o ápice do conhecimento humano gerou bombas atômicas, destruição em massa, mortalidade aos milhares, na Primeira e na Segunda Guerra Mundial. Foi isso que a tecnologia, que o conhecimento nas mãos de um homem caído trouxe. Então a questão é que o mundo, ele não carece de mais conhecimento, o ser humano não vai desenvolver, gente. O gênero humano não está evoluindo. Se nós olharmos para o mundo hoje, a única diferença do mundo hoje para o mundo lá medieval, que você quer imaginar, é que a tecnologia é outra. Antigamente o pessoal matava com arco e flecha, agora mata com revólver. Antigamente o pessoal fazia guerra com catapulta, agora faz com drone. Não mudou. A tecnologia avançou, mas o ser humano, não. O ser humano é a mesmíssima coisa desde lá do Éden. E se você tem o hábito de ler a Bíblia toda, você sabe que o ser humano é um pecador desde o Éden. Isso não mudou e não vai mudar. Então, o mundo, se nós formos pensar no sal em contato com a carne, o que a carne tem? Pensa, a carne ela apodrece
coisas que estão nela mesma. A carne não apodrece porque entrou um agente estranho a ela. A carne, se deixada ao natural, ela vai se decompor. É da natureza dela. O sal, quando entra, ele age para retardar isso. Ele retarda esse apodrecimento. Embora a carne tenha em si mesma todos os elementos que levam ao seu apodrecimento, o sal, por ser diferente, por ter essas características do sal, quando entra em contato com a carne, ele freia, ele limita esse apodrecimento da carne. O mundo, ele tem em si mesmo todos os elementos para a sua própria destruição. Ele carrega na sua natureza os germes da sua própria destruição. Por isso que nós não devemos ter nenhuma expectativa em relação ao mundo. O mundo não vai melhorar, gente. Quando eu vejo cristãos assim falando, mas o mundo está assim, o mundo está assim. Eu falo, gente, o mundo é assim. Sempre foi assim. E vai continuar sendo. Até que Jesus volte. Não adianta ficar olhando para o mundo e achar que está... vai melhorar, isso vai fazer, é essa atitude que vai melhorar, é essa medida que vai resolver. Não, não tem. O mundo é mau, o ser humano é mau, e a gente constata isso só de olhar ao redor. Mas nós temos o que é necessário. Nós sabemos disso. Nós, como sal, nós temos o que é necessário para agir de modo a retardar esse processo, de minimizar esse processo. E nós, como luz, nós também temos um conhecimento a respeito disso. Porque nós sabemos qual é o problema do mundo. Algo que ninguém mais sabe. Então, quando se fala de luz, também se fala de uma iluminação, de trazer luz, de trazer conhecimento, mas um verdadeiro conhecimento. Onde, quando se olha para o mundo, e muito já foi dito a respeito, eu já falei isso aqui várias vezes, todo mundo que olha para o mundo sabe que tem algo errado nele. Todo mundo. É impossível alguém olhar para a nossa sociedade e dizer que está tudo bem. Não importa qual a crença, não importa de que maneira ele enxergue o mundo. Mas todo mundo concorda que o mundo tem algo errado com ele. Nós somos luz do mundo porque nós temos conhecimento de qual é o problema do mundo. Nós sabemos que o pecado é a causa de todas essas coisas. Isso que eu estou falando não é novidade, isso é desde o Éden. Vamos lá, Gênesis capítulo 6. Gênesis capítulo 6, verso 5, primeiro. Isso antes do dilúvio, né? Gênesis capítulo 6, verso 5. Diz: o Senhor viu que a maldade das pessoas havia se multiplicado na terra e que todo o desígnio do coração delas era continuamente mal. Essa é a descrição do gênero humano antes do dilúvio. Aí Deus faz o dilúvio, vai lá, condena toda a humanidade, toda a criação, guarda somente a família de Noé. Vem o dilúvio, morre todo mundo, sai a família de Noé, mas vamos lá. Gênesis 8, capítulo 20, capítulo 8, verso 20. Na hora que Noé vai fazer uma aliança com Deus, capítulo 8, verso 20, diz: Noé levantou um altar ao Senhor e, tomando de animais puros, de aves puras, ofereceu holocaustos sobre o altar. E o Senhor aspirou o aroma agradável e disse consigo mesmo: nunca mais vou amaldiçoar a terra por causa das pessoas. Por que ele não vai fazer isso? Porque é mau o desígnio íntimo do ser humano desde a sua mocidade. O que Deus está nos dizendo aqui? Não importa quantos resets eu faça,
o resultado vai ser sempre o mesmo. A gente pode ter a impressão aqui, mas Deus não sabia disso, não sabia, o que Ele queria que a gente soubesse. Porque talvez se Ele não tivesse feito isso, você poderia dizer, Deus, era só Deus estar matando todo mundo que tinha resolvido e começado de novo. Mas Deus já nos deu essa informação, não adianta, porque desde a mocidade, todo desígnio íntimo do ser humano é mau. Então o pecado continua conduzindo os passos da humanidade, guiando os passos da humanidade. Então essa tendência ao apodrecimento é algo que está inerente à humanidade. Isso é uma característica dela, não se pode esperar outra coisa. E não tem nada que possa mudar isso. Não existe nada além de Deus, nada além do que Deus propõe que possa mudar isso. E aí eu digo novamente, vários homens, filósofos, pensadores, economistas, o que quer que seja, cientistas políticos, cientistas sociais, já se debruçaram sobre a sociedade, já constataram os seus problemas, já fizeram as suas proposições, mas nenhuma dessas proposições resolve o problema, porque nenhuma dessas proposições sabe qual é a causa. Então você vai encontrar várias literaturas, várias pessoas pensando a respeito do mundo, e você pode ler e estudar todas elas, porque nenhuma delas tem a solução. Porque só aqueles que pertencem ao Senhor, que têm a revelação do Senhor, sabem qual é o problema da humanidade. Então o sal, ele é totalmente diferente da carne que ele vai cuidar. Ele é distinto. Então, quando nós olhamos para as bem-aventuranças e vemos como um cristão ou pelo menos deveria estar buscando ser, nós vemos que é uma descrição de alguém completamente diferente do que é o coração descrito que pertence ao mundo. Nós temos uma postura completamente diferente. Se nós não formos diferentes, se perdermos essa diferença, isso que é o sal ser insípido, um sal que não salga, um sal que não faz diferença. Então, para nós cumprirmos o propósito para o qual Deus nos chama nesse mundo, que de sermos sal e de sermos luz, nós precisamos ser diferentes. Então, o sal, ele tem a função de impedir ou de retardar o apodrecimento da carne. Nós, nesse mundo, temos o papel de refrear o desenvolvimento do mal. Se nós tivermos uma vida daquela forma, com esse caráter, com essas características, nós vamos fazer isso. Mas de que maneira? Não como uma instituição. E aí agora nós precisamos fazer uma diferenciação entre a igreja como instituição e nós como igreja. Porque esse chamado que Jesus está fazendo aqui é um chamado pessoal para cada um dos seus discípulos, serem sal e serem luz. Não é a instituição igreja, não é a igreja cristã Nova Vida que tem que ser sal e que tem que ser luz. Não é a Assembleia de Deus que tem que ser sal, que tem que ser luz. Não é nenhuma denominação, nenhuma instituição que tem que ser sal e luz. Quem tem que ser sal e luz somos eu e você. É uma manifestação individual. Porque existem aqueles que vão defender que a igreja, para ser sal da terra e para ser luz no mundo, ela tem que tomar um lugar, como instituição, um lugar de denúncia, um lugar de proposição, um lugar que vai interferir na maneira do mundo ser, como instituição. E fazem isso baseadas, por exemplo, na maneira como os profetas agiam no Antigo Testamento. Porque os profetas, eles chamavam os reis ao arrependimento. Os profetas chamavam a nação ao arrependimento. E isso é o modelo que as pessoas querem trazer para nós hoje. Mas o que a gente precisa entender é que o povo de Israel, no Antigo Testamento, era uma nação.
Deus havia chamado aquela nação para ser um farol no meio daquela sociedade. E chamou eles como nação. E tinha uma relação com eles como nação. Então não havia uma separação entre igreja e Estado. Quando você pensa na nação de Israel, ela toda a nação de Israel era a igreja de Deus. O rei, os seus súditos, todos os seus trabalhadores, todos eles então ali eram a igreja. Não havia nenhuma separação do Estado. O Estado de Israel era a igreja. E o profeta, quando ele se dirigia, ele tinha que se dirigir à nação inteira. Ele tinha que falar com o rei. E ele tinha que repreender o rei. Dizer que o rei não estava reinando de acordo com a palavra de Deus. Dizer que o rei não estava cumprindo os propósitos de Deus. Ele tinha esse papel porque Israel, como nação, era uma expressão completa daquilo que Deus queria testemunhar no mundo. Mas, quando a gente vem para a igreja do Novo Testamento, essa igreja que Jesus funda, essa igreja que Jesus revela, é uma igreja que é transnacional. Não há como identificar a igreja de Cristo com um país. Não há como identificar a igreja de Cristo com uma nação. A igreja de Cristo está espalhada por todo o mundo. Então ela não se confunde. Hoje, a igreja de Cristo não se confunde com o Estado, como era a nação de Israel no Antigo Testamento. Então, se essa igreja não se confunde com o Estado, de que maneira ela se relaciona com o Estado? Vamos olhar para a maneira como os apóstolos, por exemplo, se relacionaram com o Estado. Quando você lê a Bíblia, você encontra, por exemplo, alguma proposição de Paulo para o Senado romano. Nas cartas de Paulo escreveu alguma carta para o imperador romano? Não. Paulo falou para os cristãos interferirem como igreja no processo legislativo de Roma? Não. Você não vai encontrar no Novo Testamento nenhuma ordenança dos apóstolos ou dos autores falando ou comentando sobre a política do Império Romano. Você não vai encontrar no Novo Testamento nenhum comentário, nenhuma recomendação propondo leis. Olha, deveria ser aprovada tal lei no Senado romano, deveria ser aprovado tal legislação. Você não vai encontrar isso no Novo Testamento. Então, a igreja, ela não é chamada para isso. A igreja como instituição, como a organização, como a congregação, ela é chamada prioritariamente para a pregação do Evangelho. Ela é chamada para pregar e anunciar o Evangelho do Senhor. Então, ser sal da terra e ser luz do mundo é uma tarefa muito mais individual. É o cristão como indivíduo, agindo na sociedade, manifestando as virtudes, manifestando as bem-aventuranças. Somos eu e você no nosso dia a dia, manifestando as bem-aventuranças onde quer que nós estejamos. Seja você como policial, como enfermeiro, como médico, como recepcionista, não importa qual é a sua ação no mundo, não importa qual o seu papel no mundo, se nesse papel que você está exercendo, você for alguém que manifesta o caráter cristão, você estará fazendo um papel fundamental de ser sal e de ser luz nesse mundo. Um cidadão cristão. O que não podemos com aquilo que eu falei agora, daquilo que a igreja não deve participar como instituição, não é para que você entenda que não é para o cristão individual participar. Isso seria um erro. Então, tudo que eu falei agora, que a igreja não deve se envolver como instituição, o cristão como pessoa, como indivíduo, como cidadão, ele deve se envolver. Aí sim. Então, se você é um cristão e entende que foi chamado no seu lugar de trabalho, se você cresce no seu lugar de trabalho, se você trabalha numa repartição pública, por exemplo, e você como cristão,
você vai levar o modo de ser do cristão para dentro desse trabalho. Eu trabalhei a minha vida inteira como licitação no governo, com licitação no governo federal. Quando você vê noticiário falando de licitação, você só vê problema, né? E graças a Deus, irmãos, onde eu estive, não há problemas. Não há problemas. Porque, e eu vou dar um exemplo, que eu domino esse exemplo, né? Para que haja fraude numa licitação, para que haja corrupção nas compras governamentais, é necessário uma quadrilha. É impossível alguém roubar sozinho. Não tem como alguém chegar lá no quartel e ser um desonesto e falar assim, eu vou roubar um dinheiro. Não, não tem como. É preciso você cooptar. Cara, chega aqui. Aí você chama um, chama outro. Pô, cara, vamos fazer tal coisa? Vamos fazer tal coisa? Vamos fazer tal coisa? Você tem que conseguir convencer toda uma cadeia de trabalho a ser corrupta junto contigo. Você sendo sal e luz num ambiente como esse, as pessoas não vão ter nem coragem de propor. Ela pode até querer, ela pode até enxergar uma possibilidade, e no coração dela ela vai falar assim, poxa, se o Guilherme topasse, dava, mas não dá nem para falar. Não chegaram nem a propor. Passei 30 anos trabalhando com isso e nunca recebi nenhuma proposta para nada. Graças a Deus. Nenhuma proposta. Eu não precisei brigar com ninguém, não precisei denunciar ninguém, não precisei fazer nada. Só o meu jeito de viver e de agir no meio daquele trabalho foi suficiente para que eu passasse 30 anos no governo federal trabalhando com licitação. E eu nunca ouvisse uma proposta para ser corrupto. É assim que, como cristãos, nós precisamos influenciar, nós precisamos trabalhar, e isso serve para qualquer área, irmão. Imagina você chegar doente num hospital de madrugada e encontrar um recepcionista no hospital que tem todas as virtudes de um cristão. Imagina como você vai ser recebido. E você ser recebido por um cristão assim e encontrar lá um médico que também é um cristão. E depois de você ser atendido, e você naquela dor, naquele sofrimento, você ir para a sala de curativo e encontrar um técnico de enfermagem, uma enfermeira, que também tem um caráter cristão. Ou se você precisa resolver um problema da sua aposentadoria, porque não saiu, e você precisa ir lá no INSS, e você chega lá no INSS, encontra uma recepcionista ou um recepcionista que é um cristão. Se você está na rua e acontece algo com você e passa por você um guarda municipal que é cristão, percebem o quanto o viver cristão pode ter um impacto absurdo nesse mundo, nas dores desse mundo, no sofrimento desse mundo. Alguém chorando na rua e passa um cristão e que se importa com isso. Alguém com fome na rua e passa um cristão que se importa com isso. Alguém perdido. Então existem, irmãos, maneiras pequenas. E dependendo de onde Deus te coloca, isso pode tomar proporções absurdas. Tem um exemplo que eu gosto muito de citar, que é o de William Wilberforce. William Wilberforce é um congressista, um parlamentar inglês. Ele já era da Câmara dos Lordes, ele já era um político, e um dia ele se converteu. E quando ele se converteu, e ele foi inundado pelo amor de Cristo, e ele ficou em dúvida, e agora, o que eu faço? E ele foi procurar um pastor chamado John Newton. John Newton é o autor de uma música muito famosa, que eu não me lembro agora. Amazing Grace, que eu só vou saber cantar em inglês. Amazing Grace. Né?
Como é que é em português? De Jesus. John Newton é o autor dessa música. Então, William Wilberforce foi procurar o John Newton e falou, cara, eu me converti, eu amo Jesus, mas eu sou um parlamentar, cara. E agora? Eu largo tudo e você, pastor? Vou pregar o evangelho? E o John Newton falou assim, John Newton era traficante de escravos. John Newton trabalhava em navios negreiros. E a escravidão era vigente naquela época. E John Newton fala para ele assim, você foi colocado por Deus lá, acabe com esse pesadelo, acabe com esse pecado absurdo que é o tráfico negreiro. E William Wilberforce dedicou a sua vida como parlamentar a acabar com o tráfico de escravos. E sabe o que aconteceu, irmãos? Acabou. Acabou. Se você se lembra das suas aulas de história lá, se você estudou para o vestibular, você vai se lembrar que o primeiro país a abolir a escravatura foi a Inglaterra. E a Inglaterra, como tinha a maior marinha do mundo naquela época, ela proibiu o tráfico negreiro. Então, não importa se os outros países aboliram a escravidão. Eu vou proibir que trafeguem navios no mar que tenham escravos. E aí começou a ficar muito caro, porque com você transportando com risco, né? Você perdendo, então o preço ficou muito caro, então se tornou economicamente inviável e os senhores de escravos tiveram que arrumar outra mão de obra. Isso porque um dia um cara se converteu, um parlamentar se converteu. Então, eu não estou dizendo que um cristão não possa ser político, não estou dizendo que um cristão não possa ser governador, presidente, não estou dizendo que um cristão, eu só estou dizendo que um cristão, como cidadão do mundo, como cidadão cristão, ele tem que fazer a diferença. O que não pode é a igreja, como instituição, tentar influenciar nos processos legislativos, tentar influenciar daqui para lá, tentar fazer acontecer leis. Porque pensa o seguinte, se a igreja ficar gastando seu tempo denunciando esse ou aquele tipo de gente, e bradando, e mandando fazer leis contra, esse tipo de gente vai se aproximar da igreja? Se a igreja como instituição faz campanha, faz lobby, para que sejam aprovadas leis contra, contra comunistas, contra direitistas, contra homossexuais, contra isso, contra aquilo, que privam direitos, que tolhem em nome do evangelho, tolhem um monte de coisa, impedem um monte de coisa, a igreja está dificultando ou facilitando o trabalho de pregação do evangelho? Está dificultando. Está dificultando. Como instituição. E eu digo, repito, quando um cristão está nos processos, ele deve defender a moral, ele deve defender os valores cristãos. Mas a igreja, como instituição, ela foi chamada para pregar o evangelho. Então, na medida que os cristãos na sociedade se concentram em manifestar as bem-aventuranças, a sociedade é beneficiada. Nós temos, então, uma melhora, não cura, porque essa sociedade não será curada. Nós temos uma melhora, nós temos um retardo, nós temos um refreio no apodrecimento da nossa sociedade. Quando o cristão, no meio dessa sociedade, da mesma forma que o sal penetra na carne e conserva a carne, o cristão, quando penetra na sociedade e vive no meio desse mundo, e está influenciando no meio desse mundo, ele traz benefícios. Então, nós precisamos cumprir esse propósito. Da mesma forma que nós, sendo luz, nós também vamos iluminar os processos com o conhecimento que vem da palavra de Deus, e vamos poder influenciar e apresentar soluções e apresentar alternativas para que as coisas melhorem, trazendo luz sobre os processos. Vou dar o exemplo de avivamentos. Eu já tive a oportunidade de falar com vocês sobre isso. No avivamento que acontece no século XVI nos Estados Unidos,
Os prostíbulos esvaziaram, porque não tinha cliente. E também não tinha mulher para trabalhar no prostíbulo, porque todo mundo se converteu. Não foi porque a igreja foi para a porta dos prostíbulos fazer protesto contra os prostíbulos, não foi porque a igreja foi para a porta do Congresso pedindo leis que proibissem a prostituição. Não, a pregação do Evangelho, a transformação das pessoas, esvaziou os prostíbulos. No país de Gales, no início do século XX, os bares fecharam por falta de clientes. Porque houve um avivamento no país de Gales, e as pessoas se converteram, e os bares esvaziaram, porque não tinham clientes. Os bares faliram, fecharam. Não, porque houve um pedido de lei seca, uma proibição do álcool. Vamos fazer uma lei para proibir o álcool. Não, não precisou proibir o álcool. Simplesmente as pessoas se converteram e abandonaram os seus vícios. A luz, ela dissipa as trevas. A luz não luta contra as trevas. A luz não estuda as trevas. A luz não se embola com as trevas. A luz, quando acende, as trevas somem. E se nós formos luz, as trevas vão recuar. As trevas vão se afastar. Então a igreja cristã, infelizmente, nos nossos dias, e nos dias de Martin Lloyd Jones também, que é o livro que eu tenho usado para me basear, eu fico impressionado toda vez que eu leio, quando eu estou estudando para preparar a mensagem, eu leio o livro do Martin Lloyd Jones. Martin Lloyd Jones viveu no meados do século XX, e eu me espanto em ver como a igreja hoje ainda é igual à igreja de quando Martin Lloyd Jones escreveu esse livro. E a igreja tem se dedicado muito mais a questões políticas e questões sociais do que na pregação do Evangelho. Tem tentado pressionar governos. Agora a gente está vendo aí a igreja, com a sua bancada evangélica, pressionando o governo para isenção de imposto. Não vou entrar no mérito se isso é bom ou se é ruim, não vou entrar nesse mérito. Mas era para a igreja estar preocupada com isso, gastando energia com isso. E qual o resultado disso? Quando a gente olha para a igreja hoje, como um todo, quando a gente olha para essa igreja, a instituição, que está tão militante, que está tão envolvida, a gente encontra sal e luz? Quantos escândalos, quantos envolvimentos ilícitos, no mínimo suspeitas, quantas sombras colocadas sobre a igreja. Se o sal perde as suas características, ele se torna insípido. Se ele deixa de ser diferente, ele se torna insípido. Então aqui Jesus, ele traça duas características e coloca elas numa ordem, né? Ele fala do sal e fala da luz. Primeiro ele fala do sal e depois ele fala da luz. Por quê? Ele faz isso dessa forma. Porque a pessoa, o sal, essa pessoa que é diferente, que penetra na sociedade, ela tem uma atitude diferente, com o seu proceder, ela influencia o lugar onde ela está, só com o seu modo de vida. E essa diferença faz com que o incrédulo olhe para ele, enxergue nele, pô, tem alguma coisa ali nesse cara. Essa menina não fala como todo mundo, ela não se envolve nas mesmas coisas que todo mundo. Esse cara não faz as mesmas coisas que todo mundo, esse cara não está nos mesmos processos que todo mundo, tem algo diferente. A pessoa, quando age como sal, e ela manifesta essas características cristãs, o seu caráter cristão, ela influencia o seu lugar, mesmo sem falar. São as suas atitudes que estão influenciando. Mas então, com essas atitudes, ela chama a atenção e atrai a curiosidade das pessoas que estão observando.
E aí, quando essas pessoas se aproximam, você pode ser luz, porque você vai trazer conhecimento, você vai trazer a verdade, você vai apresentar para essa pessoa quais são as verdadeiras razões do mundo ser como ele é, o que realmente precisa ser feito para se mudar a nossa condição. Então, você sendo sal, você atrai, você chama a atenção, e quando você chama essa atenção, você pode ser luz. E aí você tem a atenção da pessoa, você ganhou o direito de ser ouvido. Porque se você tentar inverter as coisas e tentar primeiro apresentar a luz, mas a sua vida não é de acordo, se você não é um sal, se você só quer apresentar a verdade, a pessoa olha para a sua vida e fala, oh, mas beleza, o que você está falando é muito legal, mas quando eu olho para a sua vida, então você não ganhou o direito de ser ouvido. Isso é semelhante ao que Paulo diz lá em 1 Coríntios capítulo 13, vai lá, 1 Coríntios capítulo 13, no verso 1, ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa, ou como símbolo que retine, ou seja, barulho. Se você vai falar, não importa o quão você seja eloquente, não importa se você fala a língua dos homens e dos anjos, não importa os dons que Deus te deu, não importa o conhecimento que você tenha, não importa a luz que você esteja trazendo. No caso, Paulo está chamando a atenção aqui para o amor, e ele diz, se não tiver amor, tudo que você está falando é apenas barulho. Então é a mesma coisa quando nós precisamos primeiro ser sal, para depois sermos luz. O nosso comportamento, a nossa maneira de ser, deve atrair a curiosidade do incrédulo. A nossa diferenciação é tão grande que o incrédulo olha, cara, como assim? Vamos aqui bater um papo. Eu digo para vocês, meus irmãos, eu tenho, já falei isso várias vezes para vocês, eu tenho amigos que eu evangelizo há 20 anos, ateus, de todos os tipos que você imaginar. Não tem nenhuma vez que eu esteja com eles, que eles não me perguntem do evangelho. Eu marco com eles para ir para a praia. Falo assim, cara, vamos para a praia? Aí vão para a praia. Aí chega lá na praia, conversa aqui, conversa aqui, conversa ali, conversa aqui, quando vê, daqui a pouco a gente está falando do evangelho. Porque eles têm curiosidade, eles querem saber, que parada é essa, que é isso, cara? Como assim? E aí você vai e apresenta o evangelho. Não teve nenhuma vez. Eu lembro na pandemia, que na pandemia a gente fazia, não sei se vocês faziam isso, né? Festa online, né? Você juntava aquele monte de amigo, aquela tela do Zoom assim, com as 10 pessoas, né? E estava lá todo mundo na festa online, e estava na festa online, daqui a pouco a Jade abria a porta do meu escritório, eu estava lá falando do evangelho, para um monte de ateu, que eu amo muito, faço questão de estar com eles, mas não tem nenhuma vez, eu não preciso fazer nenhuma força para falar do evangelho com eles. Ser sal e ser luz. Chame atenção sendo sal. Chame atenção com o seu proceder. Chame atenção com o seu modo de viver, com as virtudes, com o caráter cristão. E aí eles vão querer se aproximar e vão perguntar, e você vai poder apresentar a luz e ser luz e dissipar as trevas que estão no coração deles, dissipar a treva que está na mente deles. Seja sal e luz. Então, para concluir, eu separei 3 aplicações aqui. A primeira é que você é sal e luz. Parece uma frase simples, mas você precisa se lembrar que Jesus estava falando para os seus discípulos não eram os grandes homens e as grandes mulheres daquele tempo. Jesus estava falando com os seus discípulos que eram homens e mulheres simples,
Homens e mulheres que não eram letrados, que não eram grandes universitários formados, homens importantes, mulheres importantes. Não, ele está falando com seus discípulos, ele está falando: você, não importa, você não é pequeno demais, você não tem pouco conhecimento, você não tem pouca habilidade. Não, você é um discípulo de Cristo. Você é uma pessoa que recebeu o Espírito Santo de Deus. Você é alguém que teve o coração trocado, tiraram o coração de pedra e colocou o coração de carne. Deus operou em você, Deus habita em você. Ele chamou você para ser sal e luz. Não se sinta incapaz, não se sinta impotente. Ele está dizendo: você é. Ele não está dizendo seja. Ele está dizendo: você é. Então não deixe que nada, nem ninguém diminua você. Você é sal e luz. Cumpra esse propósito. Seja. Não se importe, porque Jesus chamou as coisas pequenas desse mundo, as coisas loucas desse mundo, para subverter as grandes. Segunda coisa, o mundo é podridão e trevas. O mundo sem o sal apodrece. O mundo sem a luz está cego, perdido nas trevas. Então não tenha expectativas em relação ao mundo. Não tenha no seu coração nenhum tipo de esperança em relação ao mundo. Saiba que a única esperança para o mundo é nós sendo sal e luz. Porque sem isso o mundo está destruído, perdido, apodrecido. E por fim, Deus nos enviou ao mundo para exercermos essa influência. Para concluir, João capítulo 17. João capítulo 17, verso 18. Jesus orando ao Pai, falando a respeito de nós. E aqui o que ele diz: assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Nós fomos enviados ao mundo da mesma forma que Jesus foi enviado. Então nós não podemos fugir do mundo. Não podemos nos ausentar do mundo, não podemos nos proteger do mundo, não devemos construir muros e bolhas para nos escondermos do mundo. Não, nós fomos enviados ao mundo, da mesma forma que Jesus foi enviado ao mundo, com o mesmo propósito, da mesma forma. Então, nós temos que ir para o mundo. Por isso que essa série, irmãos, a respeito do Sermão do Monte, é algo que no meu coração, e eu peço a Deus todos os dias isso, gere no seu coração uma ideia, uma responsabilidade do que fazemos fora daqui. É muito mais importante do que nós fazemos aqui. O que nós fazemos todo dia fora daqui, eu já disse, eu já fiz essa conta, se você vier a todos os cultos da semana, contando com a aliança feminina e contando com a oração de quarta-feira de manhã, você não passa 12 horas na igreja, por semana. Você não passa 12 horas por semana na igreja. E você passa todo o tempo, todo o resto. São 6 dias, mais pelo menos 12 horas fora da igreja. O que nós estamos fazendo fora da igreja? Como nós estamos sendo cristãos fora da igreja? Quais são os nossos planos para o reino fora da igreja? Com quem nós estamos falando e o que nós estamos falando fora da igreja? Qual é o impacto que eu estou realizando? Qual o trabalho que eu estou fazendo fora da igreja? Não importa o quanto eu faço aqui. Isso não é 10% da minha vida. O que vai causar impacto no mundo, de fato, é o que nós estamos fazendo lá.
Então pense nisso. Você é sal. Você é luz. E sem o sal e sem a luz, esse mundo está completamente perdido. Amém? Vamos ficar de pé. Senhor. Muda-nos, Senhor. Muda-nos, muda-nos. Não nos deixe conformados, Senhor. Satisfeitos com esse tempo que passamos aqui, nessas 4 paredes, com o ar-condicionado ligado, um som maravilhoso, um lugar seguro, protegido. Não nos deixe conformados com isso, ó Deus. Porque nosso ministério não é aqui. O nosso ministério é no mundo, porque foi para o mundo que o Senhor nos enviou. Aqui é uma embaixada. Aqui é um lugar seguro, uma pequena porção de terra segura no meio desse mundo tão caótico, tão pervertido, tão perdido. Mas não foi para ficarmos nesse quadradinho seguro que o Senhor nos chamou. Não foi para esse quadradinho seguro que o Senhor nos enviou. Foi para o mundo. Foi para fazermos a diferença lá. Sermos sal e luz lá. Entranhados lá. Como o sal entra nas fibras. Como o sal passa por meio das células e penetra as membranas das células da carne. E Ele faz a diferença lá. Que nós possamos entrar, ó Deus, nas entranhas desse mundo, nas entranhas dessa sociedade, ó Deus, e ao invés de sermos influenciados por ela, nós sermos a influência lá. Nós fazermos a diferença lá, nós sermos um cristão lá, e manifestarmos o caráter da cristão expresso nas bem-aventuranças lá. Dá-nos, ó Deus, essa direção, que nós saiamos daqui hoje, Senhor, planejando quem nós vamos chamar para evangelizar, que nós saiamos daqui planejando como vamos alcançar a nossa vizinhança, de que maneira nós vamos testemunhar no nosso trabalho, de que maneira nós vamos fazer a diferença na nossa rua, no nosso condomínio, aonde nós estivermos, Senhor. Tira-nos do comodismo de virmos aqui, sentarmos nessas cadeiras durante 1h30 e acharmos que a nossa vida cristã é isso, e acharmos que fazer a Tua vontade é isso. Livra-nos desse engano, Senhor. Livra-nos dessa mentira que o nosso coração coloca, para que nós fiquemos satisfeitos e infrutíferos. Ajuda-nos, Senhor, ajuda-nos. Obrigado, Senhor, por essa noite. Obrigado pela Tua palavra. Leva-nos, Senhor, em paz para os nossos lares. Guarda-nos, Senhor, de todo mal. Eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém e amém.